no que tange a política de investimentos, no que tange a toda a gestão dos regimes de previdência, o acompanhamento de carteiras, cursos, papel de ajuda nos conselhos e comitês. É uma pessoa da nossa extrema confiança, muito reconhecido pelo mercado. O Júnior tem de mercado de RPP, se eu não estou enganado, pelo menos 20 anos, né, Júnior? Então a gente fez questão de convidar o Júnior. Ele pode agregar muita informação. Por favor, se sintam à vontade para participar da reunião, fazendo perguntas. Vamos deixar para o final as perguntas, né, Júnior? Não é melhor isso? Como é que você prefere? É importante deixar para o final, porque assim a gente tem mais tempo para responder as questões. Mas também deixar claro, Fernando, que as questões que porventura a gente não conseguir responder, ou se alguém tiver alguma dúvida que não queira deixar aqui, eu vou deixar o meu e-mail e fico à disposição para ajudar naquilo que estiver ao meu alcance, né, que for da minha competência. Ótimo. Eu vou aproveitar para fazer um convite para vocês. Acho que a maioria já conhece o Atlas, né? O Atlas é um software, um programa que foi desenvolvido em parceria com a Bipem, e por conta dessa parceria nós disponibilizamos o Atlas por 12 meses para quem quiser experimentar essa ferramenta, sem custo nenhum. Esse convite é extensivo para as associações estaduais parceiras da Bipem. Então, quem não for sócio da Bipem, mas for sócio da APPREM, por exemplo, ou da EPREMER, todos que já vi que tem muita gente aqui de outros estados, fica aqui o convite. É só nos avisar. Nós marcamos uma apresentação por vídeo, como esse aqui que nós estamos fazendo. Mostramos a ferramenta. Essa apresentação leva aí de 30 a 35 minutos para vocês conhecerem a ferramenta, e fica o convite para vocês experimentarem. Aqueles que já experimentaram e estão usando, como a Cristiane, que está aqui, né, Cristiane? Obrigado pela sua participação, conta com a gente sempre. E eu vou passar a palavra para o Júnior para dar início ao nosso bate-papo. Tá bom? Muito obrigado. Vamos lá, Júnior. Olha, gente, mais uma vez, bom dia e obrigado aí ao Atlas pelo convite e a vocês por estar disponibilizando um tempo, né, uma parte da agenda de vocês para me ouvir falar sobre política de investimentos. Eu vou procurar ser o mais didático possível para poder... Tem um áudio aberto aí. Eu vou só ativar tudo aqui de todo mundo, só para não ficar interferindo na chamada, e abre o seu... Em cima dele? Pode seguir? Pode seguir, Júnior. Vamos lá. Então, como eu estava falando, eu vou tentar ser o mais didático possível, não usar termos como o mercado financeiro costuma usar normalmente, para que o entendimento seja o melhor possível, tá ok? E, como eu falei anteriormente, o Fernandão destacou, as perguntas que forem surgindo, vocês podem deixar aí no chat, que as meninas vão acompanhar e vão colocar no final da live. Então, tentar terminar um pouquinho antes a apresentação, para que eu possa responder as perguntas que, porventura, vocês tenham. Fechado? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para que vocês também possam acompanhar. Todos conseguem ver a tela aí? Ainda não. Então, vamos ver aqui. Pessoal, enquanto o Júnior compartilha a tela, eu vou aproveitar para passar alguns recadinhos. Primeiro que os certificados, para quem fez a inscrição, vão estar disponíveis no e-mail de vocês. Vai um link para o e-mail de vocês para poder acessar o certificado.
Esse material aqui também a gente envia por e-mail junto com uma pesquisa, então se vocês puderem colaborar respondendo, essa pesquisa é para que a gente possa fazer mais eventos desse tipo, de acordo com as necessidades de vocês aí, com as sugestões, enfim. Bom, acho que agora a gente pode começar, não é, Júnior? Vocês conseguem ver a tela? Sim, Sim. agora sim. Tá. Então, o objetivo aqui é fazer uma conversa, né, sobre política de investimentos, a exploração, a estratégia, a gestão de risco, porque a política de investimento não é só definir limites, né, de aplicação conforme a Resolução 4963. Ela pressupõe uma série de medidas e o objetivo principal é garantir que vocês consigam uma rentabilidade satisfatória para os investimentos do RPPS e também que consigam trazer segurança junto com essa rentabilidade que vocês buscam no mercado financeiro. Então, repetindo aqui, falando um pouco da minha formação, eu sou formado em administração de empresas com ênfase em finanças, pós-graduado em planejamento financeiro e finanças comportamentais, tenho a certificação CEA, sou certificado na certificação RPPS como dirigente de unidade gestora no nível avançado e também como gestor de recursos e membro do comitê de investimento também no nível avançado pelo Instituto Toton. Esse aí é o meu breve currículo. Então, o objetivo aqui é apresentar as diretrizes e estratégias para uma política de investimentos que seja eficaz no regime próprio de previdência, para que a gente possa ter sucesso na gestão dos recursos. Então, a estruturação da apresentação está baseada, primeiro, na introdução, né, da política de investimentos, modelo de gestão, estratégias de alocação, credenciamento das instituições e a seleção dos ativos, parâmetros de rentabilidade, limites de investimento por emissor, metodologia e critérios de precificação de ativos, que isso também é importante, análise e controle dos investimentos, avaliação da meta de rentabilidade, plano de contingência, utilização do cálculo atuarial e também o estudo de ALM. Né? E, no final, a gente vai fazer as considerações e abrir para perguntas e respostas. Então, começando, introduzindo a política de investimentos, o que é política de investimento e qual o seu objetivo? Então, é um documento essencial, é um planejamento de como o RPPS entende que possa aplicar os recursos captados, tanto dos servidores públicos como do ente federativo. É regulamentado pelo Ministério da Previdência com base em premissas do Conselho Monetário Nacional. E quais são essas premissas? A Resolução 4963. Ela estabelece as diretrizes e os critérios básicos para a gestão de recursos. E o foco principal é garantir o equilíbrio econômico-financeiro, o famoso equilíbrio atuarial. Também, e a sustentabilidade dos regimes próprios no longo prazo. Esse é o principal objetivo da política de investimentos, é fazer com que vocês apliquem o dinheiro no mercado financeiro de forma que possa fazer isso com segurança e também garantir que vai ter recursos suficientes para pagar os benefícios na linha do tempo. E a importância da política de investimentos é proteger os recursos previdenciários e definir regras e estratégias para maximizar os retornos dentro de um determinado grau de risco e seguranças exigidos pela legislação. Então, esse é o principal objetivo. Então, a gente pode traduzir a política de investimento como um plano, um mapa de como fazer a gestão dos recursos previdenciários. Então, o modelo de gestão. Então, qual é a governança do RPPS? Então, a avaliação contínua de governança, garantindo que os processos sejam transparentes, eficientes e alinhados aos objetivos. Então, traduzindo isso para uma linguagem mais próxima de nós, é estabelecer quem é quem dentro da estrutura para a elaboração da política de investimentos. E como ela começa?
ela começa com a discussão do Comitê de Investimentos, junto com o gestor de recursos e a diretoria executiva. Uma vez discutida essa política, nós vamos levar essa política para a deliberação do Conselho, e o Conselho, aprovando a política, ela vai ser submetida à Secretaria de Previdência e, então, entrar em vigor. Isso tem que ser feito, e tudo isso tem que ser feito até o dia 31 de dezembro do ano corrente, para que essa política seja válida para o próximo ano. Uma coisa também que é definida na política, um critério muito importante que é definido na política, é a definição dos parâmetros para a seleção das instituições que gerenciam carteiras. Então, caso o regime próprio opte por terceirizar a gestão da carteira, então vocês têm que ter parâmetros claros para a seleção dessas instituições que vão gerenciar a carteira de recursos dos regimes próprios. Então, tem que considerar aí a experiência, a capacidade técnica e também a conformidade com as regras e leis que estabelecem as diretrizes para o funcionamento de uma instituição financeira no nosso país. Também temos que ter cuidado com a transparência e com a supervisão. Então, há a necessidade de auditorias independentes e relatórios periódicos para assegurar a qualidade da gestão e ajustar as estratégias conforme for necessário, conforme o cenário se mostrar para os ajustes que precisam ser feitos na política de investimentos. E quais seriam essas auditorias independentes? Nós temos dentro da estrutura de regime próprio, dentro da estrutura de governança, 2 organismos que são responsáveis por essa auditoria. Um deles é o controle interno, né, que vai verificar se a política de investimento foi realmente estabelecida com as bases na Resolução 4963 e com as normas vigentes, está sendo cumprida, e também o Conselho Fiscal, que tem esta obrigação, que tem essa prerrogativa. Tá? Então, para entendermos, né, quais são as regras para estabelecer aí a base para a política de investimentos, só faltou também um outro detalhe aqui, aproveitando, né, para não deixar escapar. Então, o regime próprio de previdência, conforme a legislação, ele pode optar por 3 modelos de gestão. O primeiro é a gestão própria, que é o mais usado dentro do segmento. Nós temos também a gestão terceirizada, onde você dá a uma instituição financeira ou a um grupo de instituições financeiras a prerrogativa de fazer a gestão dos investimentos do regime próprio. E também temos a possibilidade de que seja feita uma gestão mista, né? Uma parte gerenciada dentro da instituição e a outra parte por uma instituição financeira. Então, aqui nós temos a estrutura de gestão que pode ser estabelecida na política de investimentos. E a política de investimentos, ela nasce da análise do cenário macroeconômico. Então, a revisão das condições econômicas e financeiras que influenciam a política monetária e a política de investimentos. Então, nós temos que analisar como a economia vai se comportar no nosso país e no resto do mundo. Quais serão as condições que levarão por um caminho ou outro. Então, se o dólar vai subir, se o dólar vai cair, se eu tenho uma guerra acontecendo na Ucrânia, no Oriente Médio, tudo isso tem influência em como o mercado vai se comportar durante o período da execução dessa política de investimentos. Hoje nós temos um outro fator que também é importante ser analisado, que é a eleição do Donald Trump, né? Quais consequências essa eleição vai trazer para a economia global e principalmente para a nossa economia, né? Então, ele tem um perfil protecionista. O que ele vai executar de política no país dele que possa prejudicar o nosso país, por exemplo? Então, se ele criar uma estratégia
de proteção à economia norte-americana, de taxar as importações, de fortalecer o dólar, isso prejudica a nossa economia aqui, porque um dólar forte traz inflação, e inflação reduz o poder de compra, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar. Então, o perfil da carteira de investimento. Então, nós temos que estudar o perfil atual da carteira para determinar a alocação mais adequada, com o objetivo de equilibrar risco e retorno dentro de um cenário econômico que a gente espera que aconteça. E aí, gente, este é o principal ponto que nós temos que entender. Nós esperamos que aquele cenário aconteça, mas o risco está realmente em que esse cenário que nós esperamos, que nós imaginamos, venha a não acontecer. Um outro cenário possa se sobrepor a este. Tá? Então, é isso que a gente tem que avaliar com muito cuidado quando nós determinarmos o perfil de alocação de recursos, equilibrando risco e retorno. A definição de estratégia de alocação. Então, as estratégias de alocação são aquelas que nos mostram como nós vamos distribuir o dinheiro dentro de cada segmento permitido. Então, as estratégias que busquem maximizar a rentabilidade sem comprometer a segurança e a liquidez dos ativos. Isso é muito importante que a gente entenda, né? Eu tenho que buscar rentabilidade, mas eu não posso abrir mão de segurança e liquidez, porque os regimes próprios, eles têm obrigações que eles precisam cumprir para hoje, que são os benefícios que estão sendo pagos. E para esse tipo de investimento, para esse tipo de benefício, eu tenho que ter investimentos de baixo risco, de alta liquidez. Neste caso aqui, a rentabilidade é o que menos importa. O que importa é que eu tenha dinheiro suficiente para pagar a folha mensalmente. A gente vai voltar a esse assunto mais na frente. Também é trazido pela política de investimentos, e é importante que nós entendamos, são os procedimentos de credenciamento. Então, nós temos que estabelecer critérios para credenciar as instituições e que essas instituições estejam em conformidade com as exigências regulatórias e que apresentem um bom histórico de gestão. A Secretaria de Previdência, ela disponibiliza um passo a passo de como você fazer para credenciar uma instituição financeira, mas nada impede que o próprio regime próprio, o RPPS, crie seus modelos, crie os seus procedimentos para credenciar as instituições financeiras. Também dentro da política de investimentos, nós vamos estabelecer os critérios para a seleção de ativos. Então, quais são os processos que venham garantir a adequação dos ativos ao perfil da carteira? E qual é esse perfil da carteira? A necessidade de rentabilidade do RPPS e também a segurança que é necessária para com os recursos previdenciários, sempre respeitando a estrutura de exposição a riscos e também a diversificação necessária. Gente, é assim, quando nós falamos em risco, né, nós estamos falando de incerteza. E como nós podemos nos proteger, gerenciar essa incerteza? Através da diversificação, não concentrando os investimentos numa única fonte de ativos. Nós temos que buscar distribuir o dinheiro de forma que, na média, nós consigamos cumprir com o nosso objetivo, que é buscar uma rentabilidade mínima para a carteira, que é a meta atuarial. Então, definição da meta de rentabilidade. Então, a meta atuarial ela é definida na política de investimentos. Então, nós temos que estabelecer quais são essas metas e que elas estejam alinhadas ao perfil da carteira e à projeção dos fluxos atuariais. Então, o atuário ele vai usar a meta atuarial estabelecida na política de investimentos para estabelecer as diretrizes para o cálculo atuarial. Hoje, nós temos uma situação em que a Secretaria de Previdência já
sugere lá qual é a meta atuarial para o regime próprio. E também é importante monitorar a meta, né? Então, a avaliação contínua para ajustar as estratégias e garantir que as metas sejam alcançadas dentro dos limites de risco estabelecidos. E para que eu possa fazer esse acompanhamento, eu preciso de um sistema que me possibilite eu, a qualquer momento, entender como está se comportando a minha carteira. E, nesse sentido, o Atlas ele oferece essa possibilidade, esse ferramental que você pode utilizar para fazer esse acompanhamento e ajustar, fazer o ajuste fino na carteira conforme a necessidade. Estabelecimento de limites. Então, a Resolução 4963, ela já traz uma lista de limites de ativos e percentuais que eu posso fazer em cada segmento. Então, eu tenho que, baseado na 4963, determinar que limites específicos para cada tipo de ativo e também para cada emissor. Então, um exemplo, título público federal, ele pode receber da aplicação dos regimes próprios até o limite de 100% da carteira do RPPS. Então, nós temos aqui que título público, 100% do meu patrimônio, eu posso colocar apenas em título público. Mas aí tem a coisa da concentração. Tem a regra de diversificação que diz que eu não devo colocar todos os meus recursos, todos os meus ovos numa única cesta. Então, nós temos que respeitar os parâmetros legais que são estabelecidos pela 4963 e evitar a concentração excessiva em um único emissor. Então, os títulos públicos eles são considerados ativos de baixo risco, né, em função de o governo federal não dar calote, ou seja, o risco de crédito é muito baixo, né? E o risco de liquidez também hoje ele é baixo. Nós temos aí o risco de mercado como principal fator de risco. Então, para gerenciar esse risco, nós temos que diversificar a carteira para não ficar concentrado em um único emissor. Controle e supervisão, o monitoramento constante para assegurar que os limites estão sendo respeitados, ajustando conforme necessário para minimizar esses riscos. E aí eu vou precisar de um sistema para que eu possa fazer esse acompanhamento de uma forma mais rápida, mais objetiva. Tá? Parâmetros de precificação. Vocês já devem ter ouvido falar num conceito chamado marcação a mercado. Isso aparecia muito quando nós fazíamos lá a certificação CPA 10, CPA 20. Então, ali você falava muito em marcação a mercado. E o que vem a ser essa marcação a mercado? A marcação a mercado nada mais é do que uma metodologia para contabilizar os ativos da carteira pelos preços que efetivamente eles valem no mercado. Ou seja, se eu for me desfazer desse ativo, quanto eu consigo de recursos hoje? Então, a marcação a mercado é um procedimento utilizado principalmente pelos fundos de investimentos para que eu possa entender como os meus ativos estão sendo precificados, quanto eu conseguiria naqueles ativos naquele dia. A utilização de critérios reconhecidos pelo mercado financeiro para precificar esses ativos. Eu falei aqui da marcação a mercado, né? E o objetivo disso é garantir transparência e consistência para os ativos que compõem a carteira do regime próprio. Então, nós temos parâmetros de comparação, por exemplo, o CDI, o Ibovespa, são parâmetros de mercado que me dão uma ideia de como a minha carteira está se comportando em relação a estes ativos. Além disso, nós temos, como eu citei, o procedimento de marcação a mercado, para eu entender, né, como a minha carteira, quanto ela vale naquele dia, o quanto eu posso conseguir de recursos caso eu resolva vender,
e como a minha carteira está se comportando em relação ao mercado. Né? Essa é a ideia. Atualização e reavaliação. Então, a revisão periódica dos métodos de precificação, eles devem refletir as condições atuais do mercado. Então, a gente já ouviu falar muito em volatilidade, né? A volatilidade é um dos componentes que faz com que o mercado propicie risco ao investidor. Então, quanto mais volátil o mercado, mais risco mais risco você está exposto. Então, você precisa fazer essa reavaliação periódica, você precisa acompanhar de perto como está se comportando o mercado e se a precificação da tua carteira, o valor da tua carteira está em linha com aquilo que o mercado está nos mostrando, aquilo que o mercado está nos dando de informação. Para saber se as condições do mercado hoje estão alinhadas com o desempenho da minha carteira. Análise e controle de riscos. Aqui é um importante item que deve ser observado com critério. Na política de investimentos, eu tenho que trazer, né, a avaliação dos diversos tipos de risco que eu estou sujeito no mercado. Então, nós temos o risco de mercado, que é o risco da volatilidade, dos preços mudarem com muita velocidade, né? O risco de crédito, principalmente nos ativos de renda fixa, tá? Quanto mais arriscado um ativo, menor é o percentual que eu devo alocar naquele tipo de ativo, e a resolução 4963, ela já me dá uma ideia de como isso deve ser feito. Por exemplo, lá em título público federal, eu posso colocar 100% do meu patrimônio, porque o risco de liquidez e de crédito são pequenos. Nós temos também aí os fundos em títulos públicos, né? São fundos que aplicam exclusivamente em títulos públicos. Eu posso colocar até 100% da minha carteira nessa modalidade de fundo, só que a resolução estabelece que eu só posso alocar 20% do meu patrimônio em um fundo de um determinado administrador, né? Então, por exemplo, se eu tenho um patrimônio de 1 milhão, eu só posso colocar 200 mil em cada fundo distribuído em 5 administradores, né? Isso para fundos que apliquem títulos públicos federais. E à medida que o risco vai aumentando, o percentual vai caindo. Então, fundos de renda fixa que aplicam em títulos públicos e títulos privados, o limite cai para 60%. Fundos ativos como CDB, LCI, letra financeira, o limite é de 20% por emissor. FDIC, o limite é de 5%, fundo de crédito privado, 5%. Então, à medida que o risco aumenta, especialmente o risco de crédito, esse limite vem caindo. Tá? O limite que você pode colocar da tua carteira vai diminuindo. Temos também o risco de liquidez, que é a possibilidade de você ter o dinheiro na mão no momento que você precisa pelo preço justo. E qual é esse preço justo? O preço que o mercado está disposto a pagar por determinado tipo de ativo. Então, um exemplo de ativos de baixa liquidez são os imóveis, né? Para você conseguir dinheiro, recursos necessários para cumprir com as suas obrigações, colocando à venda o imóvel, é muito difícil. Você tem uma dificuldade grande de vender rapidamente pelo preço justo. Então, um ativo de baixa liquidez, se você precisar de dinheiro rápido, você vai ter que baixar o preço muito abaixo daquilo que o mercado está praticando para você conseguir os recursos necessários. Então, nós temos que nos ater à liquidez dos ativos. E olhando para o regime próprio, eu tenho que entender quanto recurso eu vou precisar, né, para pagar benefícios e em que tempo vou precisar desse recurso. Por exemplo, os benefícios que estão sendo pagos, ou seja, os benefícios que já estão sendo implantados, sejam aposentadorias ou pensões, eu preciso de liquidez imediata. Então, para esses ativos, eu não posso colocar o dinheiro no mercado
num fundo imobiliário, por exemplo, no FDIC fechado. Tem que ser num fundo corrigido por CDI, né, Selic, recurso que eu possa dispor no momento que eu necessito. Agora, se eu tenho aí uma obrigação com pagamento de benefício daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, eu posso, dentro desta política de investimento, estabelecer o quanto eu posso colocar em cada um desses prazos. Nós temos que também estar atento aos riscos, outros riscos, como o risco operacional. Por exemplo, o risco de uma instituição, por falha do seu sistema, causar prejuízo para um regime próprio de previdência. Então, nós temos que avaliar criteriosamente cada tipo de investimento e quais os riscos principais a que aqueles investimentos estão expostos. Aí nós temos que também, baseado nesta análise, estabelecer uma estratégia de mitigação de risco, ou seja, uma estratégia de redução de riscos. Uma coisa importante entender, tá? Risco nós não conseguimos eliminar, risco nós gerenciamos. Então, nós temos que adotar estratégias que nos possibilitem reduzir a exposição a riscos excessivos. A principal estratégia para isso é a diversificação e também estabelecer limites de exposição. Quanto mais arriscado uma modalidade de investimento, menor deve ser o percentual que eu vou direcionar para aquele tipo de aplicação. E a diversificação é não colocar todos os ovos numa mesma cesta. Por vezes, eu já ouvi muita gente dizer que tem uma carteira de renda variável, por exemplo, 30%, que é o limite máximo, e tem diversificada a carteira. Aí, quando você olha a carteira do Instituto, ele tem o dinheiro distribuído em vários fundos, mas todos esses fundos com o mesmo parâmetro de rentabilidade, ou seja, todos fundos atrelados ao Ibovespa, todos fundos com o objetivo de acompanhar o índice Ibovespa. Neste caso, você tem a diversificação por por administrador de fundo, só que você não tem a diversificação pelo mercado, né? Então, vocês estão sujeitos à volatilidade, à variação do índice Bovespa. Se o índice Bovespa sobe, a carteira de vocês acompanha. Se cai, a mesma coisa. O ideal aqui seria alocar os recursos da renda variável em diversos segmentos do mercado, como, por exemplo, eu posso e devo ter fundos atrelados ao Ibovespa, eu tenho que ter na carteira fundos, a estratégia valor, fundos small caps, fundos dividendos. Isso vai possibilitar uma diversificação da minha carteira. Evidente que os maiores riscos eu tenho que ter, como falei anteriormente, uma exposição menor a esses riscos. Mas eu tenho que ter, dentro da minha carteira de renda variável, diversas estratégias, que diferentes estratégias vão levar a minha rentabilidade para uma média aceitável e para um risco aceitável. Critérios de avaliação. Aqui nós temos que estabelecer dentro da política quais são os critérios que eu vou usar para reavaliar a minha carteira. Então, metas de rentabilidade, e a meta de rentabilidade para o regime próprio aqui é a meta atuarial. E, assim, um detalhe importante que a gente deve ter sempre em mente: a meta atuarial ela é um parâmetro que eu devo seguir para buscar a melhor rentabilidade que me possibilite pagar benefício ao longo do tempo. Agora, o que é importante entender é que a meta atuarial não é por cada ativo financeiro que eu tenho dentro da minha carteira. Eu tenho que ter uma carteira diversificada, com diversos tipos de ativos, que me possibilitem, na média geral do cálculo da rentabilidade, buscar a meta atuarial. Um exemplo é o que eu dei anteriormente do pagamento de benefícios.
Para os recursos que já estão comprometidos com o pagamento de benefícios, que já estejam implantados, que já estejam em manutenção, eu tenho que ter alta liquidez. E, invariavelmente, investimentos de alta liquidez proporcionam uma menor rentabilidade. Então, buscar atingir a meta em fundos de alta liquidez, como, por exemplo, fundos referenciados DI, fundos de curto prazo, é improvável no mercado em condições normais. Agora, aqueles recursos que eu vou utilizar só daqui 5 anos, daqui 10 anos, aí eu posso estudar outras possibilidades de investimentos, né? Como, por exemplo, fundos imobiliários, fundos fechados, que me permitam uma maior rentabilidade na linha do tempo. E na média dessas rentabilidades, eu tenho que buscar conseguir a meta atuarial. Tá? Eu tenho que considerar aqui também os custos da gestão, né? Eu tenho que considerar quanto custa investir. Por exemplo, se vocês decidem fazer aplicação em fundos ETF. É um fundo de baixíssimo risco, mas nós temos que entender que para eu investir em ETF, eu tenho custo, eu tenho taxa de corretagem, eu tenho emolumento, que são pagos para a Bolsa. Então, isso tudo acaba afetando a rentabilidade final dos ativos. E também tenho que entender quais são os critérios de precificação de cada ativo, os critérios de marcação a mercado. Ajustes e melhorias são fundamentais. Nós temos que adaptar as estratégias conforme necessário para garantir o alcance das metas estipuladas e também, principalmente, otimizar os resultados. Então, não é porque eu fiz uma política de investimentos em 2024 para 2025 que eu tenho que seguir com ela até o final. Essa política de investimentos, ela foi feita com base no cenário que eu estou vendo hoje. Amanhã, se o cenário mudar, eu tenho que rever essa política de investimentos de tal forma que eu me adapte ela ao novo cenário. Vamos dar um exemplo claro aqui. Vocês estão fazendo a política de investimentos hoje com base no cálculo atuarial para o ano de 2024. E esse cálculo atuarial para o ano de 2024, ele foi realizado com base nas premissas de 2023. Possivelmente e provavelmente, este cálculo atuarial ele já vai trazer novas informações que vão afetar a meta de rentabilidade para o próximo exercício. O mundo ideal seria que eu fiz a política de investimentos para 2025, em 2024, e quando o cálculo atuarial for divulgado, quando o cálculo atuarial for publicado, eu sente de novo com o comitê para reavaliar o cálculo atuarial e avaliar se a minha política de investimentos está de acordo, está em conformidade com as informações que traz aquele cálculo atuarial. Mudou o cenário macroeconômico, eu tenho que sentar e reavaliar a minha política de investimentos, para eu estar sempre em linha com o que o mercado está praticando, para eu estar sempre em linha com os meus passivos atuariais. Então, a política de investimento ela tem que estar sempre em consonância com esses fatores. Medidas corretivas são importantíssimas, né? Definição de ações em casos de descumprimento dos limites estabelecidos ou exposição excessiva dos riscos. Então, eu tenho que estabelecer na política de investimentos quais serão as medidas corretivas que eu vou adotar em caso do descumprimento dos limites. Por exemplo, eu posso estabelecer um limite para a renda variável e o mercado cresceu, o mercado valorizou e eu tenho estourado esse limite. O que eu vou fazer quais são as medidas que eu vou adotar para recompor a minha carteira dos limites estabelecidos? E assim, gente, eu estabeleci um limite com a política de investimento para renda fixa. Dentro da renda fixa, eu estabeleci um limite para cada ativo
ativo de renda fixa, na renda variável a mesma coisa. Uma vez que o limite nesses ativos foi excedido, eu tenho que rebalancear minha carteira e voltar os meus investimentos para os níveis que eu havia definido na política de investimentos. Então, por exemplo, eu estabeleci um limite de 30% para a minha carteira de renda variável. Essa carteira valorizou e subiu para 35%. O mundo ideal, a estratégia ideal aqui é que eu resgate esses 5%. Então, eu faço uma avaliação dentro da minha carteira de renda variável. Quem proporcionou aquela rentabilidade excedente, resgatar e colocar esse dinheiro na renda fixa. Tá? Essa rentabilidade eu já não perco mais. Ah, mas a minha carteira caiu depois disso para 28%. Eu pego aquele excedente que eu coloquei na renda variável e recomponho a minha carteira para 30%. Eu tenho que fazer uma gestão ativa nesse sentido para eu sempre manter a minha política dentro dos parâmetros pré-estabelecidos. Não esperar, olha, estou ganhando, a minha carteira de renda variável hoje está em 35%. Eu estou ganhando 5%. Na verdade, você não está ganhando 30%, você não está ganhando 5%. Você está tendo, naquele momento, uma rentabilidade que te proporciona um percentual acima do limite, uma rentabilidade excepcional. Agora, se o mercado vier a cair, você vai deixar de ter essa rentabilidade. Tá? Então, nós temos que implementar estratégias emergenciais. Então, você tem que estruturar dentro da tua política de investimento estratégias de contingência para proteger o fundo e garantir a sustentabilidade do regime próprio, mesmo em situações adversas. Então, eu tenho que ter dentro da minha política de investimentos o pior cenário possível. Tá? Eu tenho que ter um cenário otimista, um cenário médio, né, o cenário que eu imagino que vai acontecer, um cenário pessimista. Então, se acontecer o cenário pessimista, o que eu vou fazer, que mecanismos eu vou utilizar para poder me proteger? Eu tenho que ter isso implementado para, na hora que acontecer o problema, eu não ficar correndo que nem barata tonta de um lado para o outro, sem saber exatamente o que fazer. Nós temos um exemplo claro aqui, um exemplo bem recente, que é o cenário econômico visto lá em 2017. Né? Quando houve aí uma intenção de o Joesley Batista fazer uma delação premiada e entregar membros do governo, o mercado caiu, o mercado despencou. E muito regime próprio não sabia o que fazer com os recursos. Né? Eu resgato, eu sento e espero. Então, eu já tenho que ter isso pré-estabelecido para que, quando acontecer o problema, eu não fique desesperado, eu não fique sem saber o que fazer. E essa estratégia de contingência ela é importantíssima que seja estabelecida na política de investimentos. E aí a gente vem para uma parte fundamental da política de investimentos, que é o cálculo atuarial. O cálculo atuarial ele não deve ser apenas e tão somente baseado no cenário econômico. O cenário econômico é muito importante, mas antes do cenário econômico, eu tenho que entender qual é o meu passivo atuarial. Então, o cálculo atuarial ele é importante, né, para fundamentar as decisões de investimentos. Ele garante que a política esteja alinhada às projeções de passivos futuros, ou seja, a política de investimento ela tem que estar casada com a minha necessidade de recursos financeiros para pagar o benefício dos aposentados e pensionistas ou daqueles que venham a se aposentar no futuro. Então, o cálculo atuarial ele é a base fundamental para que essa política possa ser bem sucedida. E se eu não tiver um cálculo atuarial bem elaborado, fundamentado com premissas bem calculadas,
com base nos dados cadastrais dos servidores ativos e inativos bem fundamentados, a possibilidade de você elaborar uma política de investimentos que não venha atender à tua necessidade é muito grande. Então, o cálculo atuarial ele é de vital importância. Por isso que eu digo, você está fazendo hoje uma política de investimentos com base no cálculo atuarial que foi publicado lá em abril, com base em dados de 2023. Então, o ideal seria que em abril, quando o cálculo atuarial, com base nos dados de 2024, for para o ar, vocês sentem e revisem a política de investimentos com base nessas premissas. Tá? É necessário monitoramento constante e ajustes na política de investimento. Então, a política de investimentos ela tem que ser objeto de uma reavaliação constante. Então, vocês têm que buscar avaliar a política de acordo com os resultados atuais anuais, ajustando sempre as estratégias conforme necessário. Então, quanto eu tenho que pagar de benefício no curto, médio e longo prazo? Quais são as condições do mercado para que eu possa cumprir com esses objetivos? Isso tudo é importante sentar e discutir antes de colocar a mão na massa para desenvolver a política de investimentos. E temos também um outro documento importante, que é o estudo de ALM. Então, vocês já devem ter ouvido falar no estudo de ALM, né, qual a sua importância para a gestão dos ativos do regime próprio. Então, o ALM é a gestão integrada de ativos e passivos, e ele tem por objetivo garantir que os recursos sejam alocados de maneira a cobrir os compromissos futuros do RPPS. Basicamente, o que o ALM faz? Ele casa passivo e vai buscar quais são os ativos necessários para cobrir com aquele passivo, para casar com aquele passivo e, na linha do tempo, vocês consigam, na gestão do RPPS, uma gestão eficiente e que consiga pagar os benefícios de maneira a atender às necessidades dos segurados, dos servidores públicos e suas famílias. Então, a utilização do ALM, ela busca alinhar a gestão de investimentos com as necessidades de liquidez e também com as obrigações atuariais. Né? O objetivo disso é maximizar o retorno e minimizar os riscos. Então, sabendo qual a minha necessidade para curto, médio e longo prazo, eu consigo buscar investimentos de tal forma que eu consiga uma rentabilidade mínima, que é a meta atuarial, dentro de um determinado parâmetro de risco pré-estabelecido. Então, entendam que o estudo de ALM ele também é fundamentado no cálculo atuarial. E voltando ao cálculo atuarial, se eu não tiver um cálculo fundamentado em premissas realistas, premissas bem calculadas, e também em dados cadastrais dos servidores ativos e inativos perto do ideal, que seria 100%, nada adianta um estudo de ALM, nada adianta uma política de investimentos bem elaborada. Então, vamos aqui agora resumir os principais pontos vistos até aqui, né? Então, nós falamos, né, da introdução da política de investimentos, dos modelos, né, de gestão, que são os modelos próprio, né, terceirizado e misto, da estratégia de alocação dos recursos. É importante estabelecer uma estratégia de alocação de recursos, o quanto eu vou colocar e quais os percentuais que eu vou colocar gradativamente com um determinado tipo de investimento. O credenciamento e a seleção de ativos, então, eu tenho que estabelecer regras para o credenciamento das instituições financeiras e também para a seleção dos ativos que eu vou adquirir dessas instituições.
parâmetros de rentabilidade, ou seja, quais serão os benchmarks que eu vou utilizar para avaliar os ativos que eu tenho dentro da minha carteira. Isso é importante estabelecer. Eu não posso, por exemplo, comparar nunca abacate com laranja. Então, um exemplo, eu não posso ter ativos de renda variável e comparar esses ativos com Selic ou com CDI. Né? Cada parâmetro, ele tem a sua função específica tanto de comparação quanto de avaliação do mercado. Limites de investimento por emissor, ou seja, o quanto eu posso colocar dos recursos dos regimes próprios em cada emissor de ativos. Nós já falamos isso lá mais atrás, né? Então, eu posso colocar 100% em títulos públicos federais, se forem fundos de emissores fundos que tenham ativos de emissores privados, o limite é de 60%, na renda variável é 30% em fundos de ações, 10% em fundos multimercados, 5% em fundos imobiliários, 5% em fundos de investimento em participações. E um detalhe que deve ser observado aqui também é o nível de governança, ou seja, o nível de projeção de cada regime próprio. Então, dependendo do nível de governança de cada regime próprio, esse limite ele aumenta, né? Podendo chegar até um limite de 20% de aumento em renda variável. Por exemplo, um Instituto de Previdência nível 4, ele pode aplicar até 50% do patrimônio dele em fundos de ações, fundos multimercados, fundos imobiliários e fundos de investimento em participações. Análise e controle de riscos. Essa análise e controle de risco ela tem que ser feita periodicamente, ela tem que ser feita frequentemente para que nós possamos entender como os riscos de mercado estão afetando a nossa carteira. E o mercado ele é muito ágil, ele é muito rápido, ele é muito volátil. Então, essa análise ela tem que ser frequente. Né? Nós falamos da avaliação da meta de rentabilidade, que nada mais é que a meta atuarial. A meta atuarial, gente, entendam, é para o conjunto de ativos que compõem a carteira do RPPS, e não para cada ativo que compõe o RPPS. Então, somando os ativos de curto, médio e longo prazo, eu tenho que chegar no número que é a meta atuarial dada como meta mínima a ser atingida para que o regime próprio possa conseguir honrar com os seus compromissos. Nós também falamos aqui de um plano de contingência, então eu tenho que ter um planejamento dentro da minha política de investimento para que eu possa saber o que fazer em caso de as coisas não saírem exatamente como eu havia projetado com base no cenário que eu estou vivendo hoje, porque pode acontecer. Você pega um cenário, você pega um panorama hoje de mercado que te aponta numa determinada direção. Virou o ano, o cenário pode mudar e aí você tem que corrigir a tua rota para que você possa adequar a tua política ao novo cenário. A utilização do cálculo atuarial, como eu falei, é muito importante, ela é relevante, ela é vital, porque aqui no cálculo atuarial eu tenho quanto eu vou precisar de dinheiro para poder pagar benefício. E nos meus investimentos, eu tenho que saber como eu vou alocar esse dinheiro no mercado financeiro de forma a conseguir cobrir com essas despesas. Também falamos do estudo de ALM, que é importante para nos dar exatamente, me dar a clareza de como direcionar os recursos para cada caixinha que eu vou precisar alocar para os recursos e pagar os benefícios para os servidores aposentados e os pensionistas. E, basicamente, o que eu poderia falar dentro do tempo disponibilizado, do tempo que nós temos, seria isso. Eu deixo aí aberto à discussão e também queria deixar para vocês, eu elaborei um cenário econômico global e nacional
com base nas informações de hoje, com base no relatório de inflação do Banco Central. Se vocês tiverem interesse, se vocês quiserem analisar esse cenário, eu vou deixar o meu e-mail aqui no final. Vocês podem me mandar um e-mail que eu encaminho esse cenário para que vocês possam analisar, comparar com o que o mercado está falando e, se precisar, quiser usar, fiquem à vontade. Fernanda, você faz as perguntas que a gente recebeu no chat? Faço sim. Vamos lá. Vou começar aqui pela do Rian. Bom dia. Gostaria de saber se para uma carteira administrada é necessário licitação, dispensa, inexigibilidade? Se sim, qual a modalidade? Ou se basta o credenciamento? Será que travou, Júnior? Eu acho que Está ouvindo a travou. gente, Júnior? Acho que travou. Eu acho deve que ele sair. travou, mas ele já deve retornar. Aí. E Você ouviu a também, pergunta, Júnior? Acho que ouvi sim. travou um pouquinho, Júnior. Nós não estávamos ouvindo você. Tá, então eu volto a falar. Agora está ouvindo bem? Agora Sim. sim. Então, vejam só. Quando a gente vai terceirizar a carteira, nós estamos dando para uma instituição financeira os recursos do regime próprio para que eles possam administrar. E por esta administração, eu vou pagar um valor, né? Então, você tem que fazer uma licitação para que as instituições te passem qual é a taxa que eles vão cobrar de você para gerenciar o teu patrimônio. E você vai fazer o contrato com aquela que te der o menor valor percentual sobre o patrimônio do regime próprio. E para isso você precisa fazer uma licitação. E a instituição, vejam só, a instituição tem que cumprir todos os parâmetros estabelecidos tanto na 4963 quanto na 1467, né? E também você vai ter que considerar o percentual que eles vão cobrar para fazer o gerenciamento da tua carteira. Normalmente é sobre um percentual da carteira que eles fazem esta cobrança. Ficou claro isso, gente? Oi? Opa, eu estava falando aqui no mudo. Eu não tivesse falado. Não sei se tem mais alguma pontuação. Se vocês quiserem abrir o microfone para poder perguntar também, fiquem à vontade, tá? Aqui tem mais uma pergunta do Rian. As medidas corretivas têm uma flexibilidade em relação ao limite da resolução ou devem obrigatoriamente respeitar os limites da alocação estabelecida na política de investimentos? Então, assim, as medidas corretivas, elas são em função de cenário e de mudança da conjuntura e também de mudança no calculatório. Os limites sempre têm que ser respeitados. Então, por exemplo, se eu estabeleci uma política de investimentos e decidi alocar 30% em renda variável, o mercado subiu, eu tenho que ir lá resgatar 5% e manter a minha carteira em 30%. Mudou o cenário. Hoje está muito arriscado eu aplicar em fundos de crédito privado. Eu vou mudar a minha política de investimentos e, por exemplo, diminuir o limite ou tirar o limite de crédito privado. Mas você tem que sempre estar em linha com o que estabelece a resolução 4963. Mais alguém? Mais alguma pergunta, pessoal? Quiserem abrir o microfone também, fiquem à vontade. Já aproveito aqui a oportunidade para agradecer o Júnior pela disponibilidade, pela aula mais uma vez, né? Essa é a nossa terceiro webinar aqui com o Júnior e sempre abordando temas muito relevantes, esse da política, nessa época do ano aí que todo mundo está trabalhando na política, é bem importante, pontuou aqui várias coisas que
é interessante. Aqui acho que acho que é o Tiago que está aqui, levantou a mão. Tiago, é você? Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Júnior, você comentou num momento que seria interessante fazer uma retificação na política de investimento em 2025, após o atuarial ficar pronto, né? Perfeito. O atuarial, a LM, né, que também fica pronto. E é permitido essas retificações a qualquer tempo? Tem algum documento que tenha que ser elaborado para essas retificações, além da retificação da política de investimento? O Tiago, né? Isso, Thiago. Bom, Tiago, é assim. As revisões da política de investimento você pode fazer a qualquer tempo. Vamos imaginar que vocês se adiantaram e já fizeram a política, já aprovou no Conselho e já mandou para a Secretaria de Previdência. Amanhã acontece um fato novo que vai mudar toda a conjuntura para o próximo ano e vocês sentam, reavaliam aquilo que vocês fizeram e entendam que aquilo que vocês elaboraram já não é mais plausível. Então, vocês podem sentar e elaborar uma nova política de investimentos. Aí, Tiago, o procedimento ele vai ser o mesmo de você estar fazendo uma política de investimento nova. O comitê, junto com o gestor, diretoria, elaboram a política, submetem essa política ao Conselho Deliberativo, aprovada, vocês submetem essa política à Secretaria de Previdência. O trâmite é o mesmo da realização de política nova. Foi claro? Sim, foi claro. Muito obrigado. Nada. Ô, Júnior, agora até me surgiu uma dúvida. Essa retificação ela pode ser feita mesmo em 2024 para a política de 2025 e no decorrer do ano de 2025, né? Sempre que entender necessário, porque assim, o Fernandão, a política de investimentos ela é um planejamento. Então vamos imaginar que o Fernandão decida viajar pela Europa. Só que ele planejou a viagem dele toda, só que no meio da viagem aconteceu um acidente numa rota que ele ia passar. Então, o Fernandão vai ter que refazer o roteiro dele. E a política de investimento ela segue o mesmo princípio, né? Então, sempre que entender necessário, sempre que a situação mudar, o regime próprio pode sentar. Aí é aquilo que estava falando. Tem que seguir os parâmetros, né? Senta comitê, gestor, diretoria, submete a política ao Conselho, Secretaria de Previdência. A Thalita lá de Pinhais até lembrou uma coisa que fatalmente vai acontecer. Ela diz assim, fatalmente teremos que alterar a política quando a 4963 for alterada. Com certeza, com certeza. Vai ser no dia 25 de dezembro, dia 24 de novembro. Não, vai ser no dia 27 de dezembro. O Daniel levantou a mão aqui. Ô, Júnior, aproveitando, bom dia, tudo bem? Bom dia. São dúvidas que chegam aqui para a gente direto, até aqui internamente, e que outros municípios do estado. Chegando no final do ano, você sugere pegar a carteira de novembro e ajustar, por exemplo, lá em 2024, 2023 para 2024, tinha uma provisão de resgatar a renda variável, diminuir a carteira em renda variável. Como está o cenário, não conseguiu resgatar durante o ano, está sendo acompanhado para não realizar o prejuízo, não está precisando. Os tribunais de contas, no final do ano, quando vão analisar as contas, né, no exercício posterior, tem apontado diversas vezes que o RPPS não atingiu a estratégia-alvo. E aí se faz a defesa. Você sugere continuar fazendo a defesa ou chegar em dezembro, para o dia 15, e fazer uma retificação da política de 2024 dentro dos percentuais que já estão no exercício em andamento? Várias perguntas. Tem uns que fazem a retificação e outros fazem a defesa, por ser uma estratégia-alvo e justificar
os motivos. Eu não preciso do dinheiro, renda variável é a longo prazo, se eu resgatar, vou realizar o prejuízo. Mas qual que das duas alternativas você sugeriria? Porque é uma forma de fazer um gambiarra, né? Chegar dia 20 de dezembro, provar, ó, está aqui com o percentual, ficar bem próximo da estratégia-alvo. Isso é uma pergunta que daqui do meu município e de outros EPPS. Olha, Daniel, é assim, o mundo ideal, né, infelizmente a gente não vive no mundo ideal, seria que não fizesse nenhum apontamento, porque a política de investimento é um planejamento. No meio do caminho a coisa não aconteceu como você planejava, problema zero. Agora, como a gente sabe que, em se tratando de Tribunal de Contas, não existe flexibilidade, eu aconselharia a mudar a política de investimento. Mas como mudar a política de investimentos? Ela é trabalhosa, né? Aí você tem que pesar o que vai te dar menos problema, mudar a política de investimento ou fazer a justificativa para o Tribunal de Contas. E aí o problema é o seguinte: você não tem certeza se eles vão aceitar a tua justificativa. Então, para evitar dor de cabeça, problemas maiores, seria interessante você mudar a política atual. Já que você já vai discutir uma nova política, é momento de discutir uma nova política, senta e muda a política atual, ponto. Aí você evita dor de cabeça, você evita apontamento, você evita uma série de problemas que possam vir lá no Tribunal de Contas. É o que eu faria se eu fosse gestor. Beleza, obrigado. Respondeu aí também. É incrível essa dificuldade do tribunal de entender, né, que uma carteira de longo prazo ele fica cobrando um rendimento de curto prazo. Assim. A gente tem até já programado, a gente só não tem a data ainda definida, para falar, nós vamos fazer uma outra live para falar sobre meta atuarial, desafios de curto prazo em relação à carteira de longo prazo. Esse é um tema muito polêmico, né, Júnior? Eu, 20 anos de mercado, continuo vendo. Você não bateu a meta atuarial, como se a responsabilidade de bater a meta atuarial fosse uma coisa anual. Para uma carteira de longo prazo, e ela não é uma responsabilidade anual. Tem anos que você vai bater, vai superar a meta, tem anos que você não vai bater por conta de cenário, de tudo que aconteceu, ou porque a sua política não definiu, você não conseguiu atingir aquilo que a sua política definiu. Enfim, é uma discussão longa, né? Assim, é possível usar o excedente do que eu tive em um ano para compensar aquele ano em que eu não tive, que eu não atingi a meta? Então, assim, é uma discussão que precisa ser levada adiante sempre, né? Esse entendimento do Tribunal de Contas, que é uma carteira de previdenciária de médio e longo prazo, que não dá para cobrar rentabilidade anual, né? Fernandão, eu vou te dar um exemplo que eu acho que a maioria de vocês viveu. Aqueles fundos de vértice. Os fundos de vértice. Então, aqueles fundos de vértice, eles começaram com marcação na curva, depois veio uma normativa que ele tinha que ser marcado a mercado. Então, ali foram colocados, por exemplo, NTNB, NTNB mais 8, por exemplo. Só que, quando ele é marcado a mercado, ele oscila no meio do caminho. Só que, do momento que você aplicou até o momento de resgate, ele vai render IPCA mais 8 ao ano. Então, num ano ele rendeu IPCA mais 4, no outro ele rendeu IPCA mais 10. Então, o que eles não entendem é isso. Numa carteira de longo prazo, você tem que fazer a média. Que nem eu também falei aqui agora. Muito regime próprio se preocupa em todos os fundos bater a meta atuarial. E o Tribunal de Contas, ele aponta dentro da carteira do regime próprio os fundos que não bateram meta. Só que tem um detalhe, existe uma relação dentro do mercado que é a tal relação risco-retorno. Investimentos de baixo risco, de baixa liquidez, tem um baixo retorno. Então, eu tenho que bater a meta no conjunto da carteira, ativos de curto, médio e longo prazo. E a mesma coisa a gente tem que falar para a carteira como um todo. O cálculo atuarial do regime próprio ele é feito para 75 anos, gente. Eu não posso querer bater no ano a meta para 75.
É um descasamento de prazo. Eu vejo política de investimento, até me ver essa imagem, né? A política de investimento para 2025, por exemplo, é um avião que está na cabeceira da pista, que vai lá para a Amazonas, por exemplo. Você faz o plano de voo, vai lá, ligou o motor, a torre aprovou, está tudo certo, e você decola o avião. No meio do caminho, o cenário muda, entrou um vento, entrou uma chuva, entrou uma poeira, ou deu pane no combustível, eu tive que descer, eu tive que... corrigir a rota durante o voo, né? Por isso que o investimento é isso. Fernando, um exemplo claro que todo mundo aqui já passou. Você vai para Navegantes, chegando em Navegantes, vai para Joinville, porque não dá para ter Porto Alegre. Mais ou menos isso. O mercado financeiro é mais ou menos assim, é instável. Você não consegue prever o que vai acontecer amanhã. Eu dei um exemplo aqui, claro, da eleição do Donald Trump. A gente não sabe o que se passa na cabeça dele, quais medidas ele vai adotar. Dependendo de quais medidas adotar, nós seremos afetados negativamente aqui. Então, nós temos que estar sempre atentos para fazer a correção de rota na medida que os problemas aparecem. Só que eu tenho que ter, dentro da minha política, já um plano de contingência. Eu tenho que ter um plano de contingência se a coisa for bem, eu tenho que ter um plano de contingência para se a coisa for mal, para eu saber o que eu vou fazer caso o cenário deteriore, né? A verdade é essa. É por isso que a gente gosta de fazer essas lives, Júnior, porque é nossa intenção que as pessoas estejam sempre atualizadas em relação ao cenário econômico para poder, talvez, fazer uma projeção e alterar a política antes que o fato aconteça, tá certo? O mercado está me dando sinais disso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer? Não vamos fazer? A gente gosta muito disso para poder levar a cultura, disseminar informação para o mercado. Tá? Então, a gente só pode te agradecer mais uma vez. É sempre uma aula, como a Fernanda falou, né? Não vamos tomar mais o tempo de quem está aqui. Agradecer a presença de todo mundo, reiterar o nosso convite para quem quiser conhecer o Atlas. É só mandar um e-mail para a gente ou entrar em contato, que está aí no chat, os nossos contatos, que a gente agenda uma apresentação, a gente mostra o que a ferramenta faz. O que eu posso dizer para vocês hoje, que quem implantou e tal, e tem testemunha aqui nesse chat de hoje, de gente que implantou a ferramenta e está muito contente com a agilidade, com a autonomia e com a transparência que isso trouxe para cada instituto que hoje usa, tá bom? Eu não sei se você quer fazer mais alguma coisa, agradecer, Júnior, fica à vontade. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta ou falar alguma coisa também, fiquem à vontade. Só aproveitando para reiterar que eu tenho lá o cenário econômico desenvolvido para quem estiver interessado. Fernando, se você puder colocar o e-mail de contato para que o pessoal possa me contatar aí no chat, se alguém porventura não tiver anotado, pode deixar, né? Fernanda tem, né? Você posta aí no chat, Fernanda, por favor? Eu envio para vocês o cenário sem problema nenhum. Convido vocês também para conhecer o site da empresa, da Capacita, né? Ali nós temos um blog que tem muita informação para regime próprio. E caso alguém tenha alguma dúvida em relação à elaboração da política para 2025 e queira tirar essa dúvida, fiquem à vontade em me contatar, né? Vocês podem fazer esse contato por WhatsApp, lá na página tem o WhatsApp da empresa, tem o meu. Você tem o Instagram também, não tem, Júnior? A Capacita tem o Instagram, tem o Facebook. Então a gente está sempre aí, nas mídias, né? Hoje não dá para ficar fora da mídia, né? Não dá. Então eu fico à disposição de vocês, né? E mais uma vez agradecer ao Fernando, a Fernanda e a Isadora pelo convite, né? Para mais essa live. Muito obrigado e espero ter, né, esclarecido as dúvidas que vocês possam ter, né? E fico sempre à disposição. Muito Perfeito, obrigado então, a gente. todos que participaram. Valeu, Pode falar, Isa. Não, só ia agradecer a presença de todo mundo também, mas manda ver aí, Fernanda, desculpa.
Lembrando que o certificado logo vai ser disponibilizado e esse material também da apresentação a gente manda no e-mail com a pesquisa. Obrigado, pessoal, pela participação. Bom dia para todos vocês. E até a próxima. Até uma próxima. Tá, até. Bom dia, gente. Até a próxima, gente. Bom dia.